Se for chegar alguém 30 minutos atrasado, hein? Tem um pessoal aí que é lojista aí, talvez seja por algum imprevisto. Bora lá, pessoal? Deixa eu vir para esse lado aqui. Acho que aqui tá bom. Prontinho. Bora lá. Pessoal, boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a participação de todos, né? Disponibilizaram do tempo, confiaram no nosso trabalho, estão aqui para que a gente possa compartilhar um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência com vocês, né? E, primeiramente, eu queria falar para vocês o porquê que a gente iniciou esse projeto de dar uma palestra, dar um curso, fazer uma consultoria, levar para você e compartilhar um pouco do que a gente já conhece. Várias pessoas mandam mensagem para a gente, nos procura. Manuel, isso assim, o que é que você acha disso? O que é que você acha daquilo? Estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo. E eu percebi que ao longo dessas conversas e dessas orientações, a gente obteve resultados. Pessoas que depois chegaram e agradeceram pela orientação, pelo conselho, que ajudou a resolver um problema. Então eu pensei, por que eu não fazer isso de uma maneira que eu possa alcançar mais pessoas? E além de eu ajudar as pessoas que eu estou levando o certo conhecimento, eu vou estar me ajudando, porque virou um negócio para mim, eu sou empreendedor, e o empreendedor, quando ele vê uma oportunidade de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, ele vai lá e ele faz aquilo se tornar uma renda, não importa o que seja. Então, surgiu esse projeto de dar esse treinamento, de dar o curso, dar palestra, já faz algum tempo, mas essa é a minha primeira turma física, né? Na verdade, eu já dei para o Diego, acho que 2 vezes, né, Diego? Para as meninas da Cacau, mas em conjunto é a minha primeira turma e eu queria agradecer a vocês por estar aqui com a gente hoje, tá bom? E eu tenho certeza que o que vocês vão receber aqui hoje vai somar muito, agregar muito na vida de vocês. Outro detalhe, é um treinamento, eu não quero ver aqui todo mundo calado, morto, cochilando, com medo, travado, não, eu quero que vocês participem. Deixa eu só ligar aqui que eu esqueci de ligar, pessoal, rapidinho, senão vai ficar pronto. Então, vocês vão participar comigo. Eu desejo que vocês tragam para a gente as suas dúvidas. Se no meio de algum ponto que a gente vai abordar aqui, esse ponto, ele alcançar você, você pode parar. Manuel, isso aqui, Manuel, estou com essa dúvida. Você pode perguntar e talvez eu possa até não saber, mas alguém que está aqui dentro pode saber o que está e te ajudar, né? O que você está precisando. E é por isso que quando a gente está num treinamento, numa sala assim, é muito mais importante e melhor do que no online. No online você não consegue interromper. Eita, isso aí eu queria tirar uma dúvida aí, mas como é que eu vou fazer? Não vou chamar não. Liga o microfone, desliga. Então presencial, pessoal, esse calor presencial ele é diferente, tá bom? Então vamos lá iniciar. Pessoal, transformação versus motivação. O que você veio buscar aqui hoje? Você veio buscar ser motivado, porque motivação é a coisa mais fácil que tem que se alcançar isso. Tem pessoas que ela se motivam com a música, sim ou não? Ela escuta uma música e essa música que ela já se motiva. Você vai correr, tô lá com as pernas fracas, aí você bota aquela música que te motiva e você dá um gás a mais. Então, várias coisas motivam a gente. A família motiva, é um objetivo, enfim. Mas a motivação ela é algo muito raso. Mais na frente a gente vai falar um pouco mais. Mas a transformação ela é algo que vai ficar e permanecer dentro de você. Quando a gente tem algo que a gente absorve e a gente pega aquela palavra, pega aquele algo, aquele aprendizado e a gente pratica ele, a gente vê o resultado, nunca mais ele sai dentro de você. E além dele mudar você, transformar você, vai chegar um momento que você vai poder transformar a vida de outra pessoa, porque eu costumo falar, a novela sempre é a mesma, só muda os personagens. O problema que um está enfrentando hoje na sua empresa, no seu empreendimento, com a sua venda travada, outra pessoa já enfrentou e assim a gente vai sucessivamente passando o conhecimento de um para o outro. Então vamos dar continuidade aqui e você vai entender melhor. Primeiramente, para quem não me conhece, eu me chamo Emanuel, tenho 32 anos, sou empreendedor, estrategista de negócios, criador do canal e treinamento O Empreendedor e proprietário da loja da Brigadeiro. E como eu falei para vocês, pessoal, a gente está aqui hoje, eu costumo falar, não é porque a gente sabe mais ou a gente está à frente de alguém, mas é porque erramos e também aprendemos. E as pessoas que a gente se envolveu, os lugares que a gente chegou, a gente adquiriu um conhecimento que hoje a gente tem para passar para vocês e eu tenho certeza que vai agregar muito. Bora lá.
Motivação, pessoal. Bora lá. Dura pouco tempo e passa o quê? Rapidamente. Eita, Jesus. Boa noite, pessoal. O pessoal que trabalha aí tão cansado hoje, né, pessoal? Mas vamos lá. A motivação, ela o quê? Dura pouco tempo. Ela passa rapidamente. Por isso que ela não te dá um fundamento no teu empreendimento. Não dá um fundamento nas tuas vendas. Já viu aquele dia de venda que a venda tá boa, né? Eita, tá vendendo aí. O nego fica empolgado. Eita, hoje deu bom demais. Aí no outro dia tu tá lá na porta da loja, hein? Eita, Jesus, e a hora não passa. Eita, mas não estava tão bom. Aí vai um dia, vai dois. Aí tu vai pro outro lado. Aí beleza, passou um dia, chegou outro dia. Tu tá lá escorado de novo, hein? E aquela empolgação, aquela motivação do dia aquecido já acabou. E aí o que eu tenho que fazer? Você entende que a motivação, ela não te dá um lastro, ela não consegue fazer com que você continue de pé. É naquele momento, naquele exato momento, quando está dando tudo certo, mas quando dá uma recuada, a motivação ela vai por água abaixo. E diz mais, depende do estado o quê? Emocional do dia. Todo mundo aqui tem um dia que acorda o quê? Forte, tem dia que acorda, eita Jesus, eu só vou hoje porque eu tenho que ir, né? Ou então eu só vou hoje assim, rapaz, eu não vou hoje não. Aí o outro agarra no braço, meu amigo, vambora. Hã? Sim ou não? Vambora, levanta aí, vambora lá que vai dar certo. Pessoal, é por isso, lá na frente a gente vai falar um pouco mais. Ninguém anda sozinho, pessoal. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Chega um dia que alguém tem que agarrar na mão de um do outro e o quê? E levantar e ir pra cima. Cria picos temporários de empolgação, foi o que eu já falei, né? Pessoa empolgada, eita, deu certo, arrebentou. Aí no dia que dá errado, a pessoa murcha, sim ou não? Já a transformação, ela faz o quê? Ela muda hábitos, ela é sustentável. O que é algo sustentável? É algo que está ali de pé, vai continuar de pé. Não importa se vendeu, se não vendeu, não importa se deu certo, se deu errado, não importa se chegou a palavra de desmotivação, não importa o que aconteceu, não importa se o seu dia não está sendo um dia bom, mas você mudou o hábito, você fez algo que é construtivo, algo sólido. Muda comportamentos permanentes, pessoal. O nosso comportamento, a nossa maneira de se comportar, de agir, ela é muito importante. Ontem eu falava para uma pessoa sobre isso, né? Que às vezes o nosso comportamento, a maneira que você fala, a maneira que você age, ela reflete, não só na sua vida, ela reflete naquelas pessoas que estão em volta de você. Você está lá na sua empresa, aí chegou o primeiro do dia, o primeiro funcionário, o primeiro colaborador, firme e forte, já pegou, já voltou, bora, vamos bater a meta hoje, vai arrebentar. Aí chega o segundo, minha irmã, o negócio tá feio de jeito, viu? Aí vem a vizinha do lado da loja. Rapaz, eu não vendi foi nada ontem. Mas a pessoa que ela foi transformada, o que é que ela faz? Vai arrebentar, vai dar certo, já deu certo. Meu amigo, eu não dependo de nada, tá dentro de mim, vai dar certo, eu vou mexer, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me mover. Muda resultados de forma consistente. Pessoal, isso aqui é muito importante. Nós estamos falando de resultados. Resultado é o que todo mundo busca. Todo mundo busca um resultado na sua vida. Todo mundo busca um resultado no seu empreendimento. E se você não colocar isso dentro de você, se você não transformar isso, você vai viver à base de quê? Da motivação, que é a mesma coisa de emoção. Você vai viver em altos e baixos, em picos, né? Como o açúcar, né? Se você não sabe, quando a gente come o açúcar, dá aquele pico de insulina e depois quando baixa é o quê? É de uma vez, né? Então a gente tem que pensar bem nisso. Motivação e transformação. Você não precisa apenas de motivação, você precisa de transformação. Se você olhar para dentro de você aqui agora, seja você um empreendedor, um empresário, um vendedor, alguém que trabalha, se você olhar e você dizer assim, poxa, o que é que eu preciso transformar dentro de mim? O que precisa ser transformado dentro de mim? Você já parou para se perguntar isso? E talvez você já encontrou essa resposta, você já disse assim, poxa, eu preciso transformar, não é mudar, pessoal. Mudar, a gente muda essa cadeira daqui para ali. Transformar é eu trocar essa cadeira por aquela cadeira, completamente diferente. Isso é uma transformação. A mudança, ela até parece que transforma, mas não, ela ficou algo muito próximo do que você já fazia. Então você tem que olhar para dentro de você e se perguntar, tem algo que eu preciso fazer para que haja uma transformação no meu empreendimento, nas minhas vendas, no meu negócio? É algo que você deve pensar. Bora dar continuidade. E antes de falar de negócio, Manuel, tu quase não falou nada aqui ainda de negócio, de empresa, pessoal. Antes de falar de negócio, precisamos falar de quê? Bora lá, pessoal, bora lá. Não ouvi nada aí. Na primeira pessoa.
Eita, Jesus. Boa noite, pessoal. Eita, bora lá. Antes de falar de negócio, precisamos falar da primeira pessoa. Que é quem? Você. Pessoal, isso aqui é muito importante. Agora é o momento que eu preciso que você seja humilde, que você queira de verdade ser transformado, que você enxergue o que há dentro de você. Porque no momento que alguém, aí fora a gente fala, atira uma pedra, né? A pessoa ela se ofende com aquela pedra, que não vai ser uma pedra, mas talvez vai ser algo que você não gostaria de escutar. Porque para mim falar de vendas, para mim falar de empreendedorismo, para mim falar de crescimento, para mim falar de liderança, sem falar de você primeiro, não vai adiantar nada. E aí é onde entra o quê, Manuel? Como é que eu vou falar? Eu não conheço todo mundo aqui, eu não conheço teu dia a dia. Mas eu acabei de conhecer todo mundo, com as escolhas que vocês fizeram. Todo mundo foi ali fora e fez uma escolha, sim ou não? Agora pode falar, pessoal, bora lá, pode falar. Todo mundo escolheu, foi ou não foi? Eu entreguei a bolinha na mão de quem? De você, sim ou não? Eu disse onde você tinha que jogar? Eu disse que onde você tinha que fazer? Não. Eu entreguei a você, vocês fizeram as suas escolhas. E aí vocês me mostraram o que está dentro de vocês. Como assim, mano? É evidente, vou já explicar para vocês. Bora lá. Quem foi a primeira pessoa que foi? Alana. Eita, Alana. Bora ver como é que foi a Alana aqui. Alana. Ela pensou um pouco, eu expliquei para ela. Aí ela jogou de qual número, Alana? Do 4. Alana jogou do 4. E a segunda bolinha, Alana? E a terceira bolinha, Alana? E tu acertou quantas bolas, Alana? Meu Deus, Alana acertou nenhuma, pessoal. E jogou todas as 3 bolas do 4. E a Alana perdeu. Alana, agora eu quero te fazer uma pergunta. Como eu falei aqui, eu não quero ninguém mudo. Por que, minha querida, que você jogou do 4 e você errou do 4? Aí você jogou de novo do 4, você errou de novo e ficou lá no 4 plantadinha. E aí depois você olhou, pensou e disse assim, eu vou jogar de novo do 4. Você já viu aquele ditado que diz assim, errar é humano, é duro que eu vou falar, mas ouça. Mas permanecendo eu, me perdoe falar dessa maneira, mas é verdade. Tu conseguiu entender, Alana? Alana, é assim que você tem sido na sua vida. Você tem permanecido no erro, querida. Você tem plantado seus pés em um lugar que não tem te dado resultado. Você tem se plantado de uma maneira e você não tem saído do lugar. Não tem saído do lugar. Então, como eu falei agora há pouco, você tem que pensar, você tem que se analisar. Veja o que está te barrando, vê o que está te parando, vê o que está prendendo teus pés no mesmo lugar. O que está te plantando ali e não deixa você sair. Você sabe, eu não sei. Mas você acabou de me mostrar que isso está dentro de você. Talvez seja a insegurança, talvez seja o medo, talvez seja o medo de alguém te julgar, o julgamento de alguma pessoa. Talvez, Alana, seja o medo de já ter errado e errar de novo e você fica ali, não, eu vou tentar aqui de novo, mais uma vez. E aí você não tem saído do lugar. Então pensa, tá? Pensa nisso. Isso reflete na sua vida pessoal, isso reflete no seu trabalho, reflete nas suas vendas e reflete em quem você é. Então pensa bem nisso, tá bom? Eita, os outros já estão pensando, meu Deus, agora é minha vez, o que é que ele vai falar de mim? Pessoal, vai dar certo. Quem foi a segunda pessoa que foi? Foi a Maria, não foi? Bora lá, Maria, nós estamos aqui para se ajudar. Deixa eu ver como é que foi a Maria aqui. Maria começou da onde? Do 6. Errou, né, Maria? Aí a Maria foi para onde? Pro 4. Aí errou, não foi? E a Maria foi para onde? Pro 3. Não fique nervosa, não. E aí o que aconteceu no 3? Acertou. Pessoal, olha a evolução da Maria, você conseguiu entender? A Maria ela entrou em um jogo desconhecido para ela. A Maria entrou em algo que ela não sabia o que ia acontecer. Mas primeiro ela foi ali, no 6. Aí ela disse assim, eita, eu errei, deixa eu voltar uma casa. Foi pro 4. Chegou no 4, ela pensou de novo, deixou eu ir voltar mais uma. Ou seja, Maria, você tem sido aquela pessoa que tem começado empolgada, sem analisar os riscos, sem perceber o que está acontecendo, aí você se lança. Aí depois você vê que não dá certo, aí você deixa eu diminuir o ritmo mais um pouquinho. Aí você vai de novo, aí você diz assim, ainda não está bom, deixa eu voltar a casa mais um pouquinho. Então, pessoal, essa situação, ela reflete muito
no trabalho da gente, na empresa. Eu vou falar um pouco de todo mundo, vou falar um pouco mais rápido, pessoal. Depois eu falo em conjunto, porque senão vai demorar muito. Depois eu vou concluir. Depois da Maria foi quem? Foi a Ivani, né? Bora lá. Sabe o que é interessante, Ivani e Diego? Que vocês dois são muito parecidos, gente. Se vocês vão ver aqui no número aqui, praticamente vocês fizeram a mesma coisa. Mesma coisa, quer ver? Bora lá. A Ivani começou no 9, foi pro 6. Aí lá no final a Ivani disse assim, não vou perder tudo não, vou pro 1. A Ivani foi lá pro 1 e colocou com a mão no 1. Mas ela já tinha perdido as maiores oportunidades. A Ivani perdeu, jogou. A Ivani desperdiçou todas as bolas que ela tinha com algo desconhecido. Falando, tira a bola da mão, pessoal, e coloca o teu dinheiro, coloca o teu tempo, coloca o lugar que você está. Você desperdiça a tua energia, o teu tempo, o teu dinheiro, a tua força em um lugar. E aí quando tu tá exausta, que não deu mais certo, aí tu diz, espera aí, deixa eu voltar. E lá para um lugar que eu me sinto confortável. É no conforto, aí você foi lá para um. E aí o Diego, bora ver com o Diego aqui, que foi depois da Ivani, né? Cadê o Diego aqui, Jesus? Tá aqui. Aí o Diego começou no 9, igual a Ivani. Aí o Diego foi pro 7. E do 7 foi pro 5. Pessoal, o 5, o Diego foi o único que foi pro 5. Não, a dona Franceli também foi no 5 uma vez. Mas o 5 é o meio termo. Mas você vê que ele começou da onde? Lá da onde a Ivani começou. E se você perceber, eles são casados. A semelhança é muito grande. Sabe, às vezes a gente olha muito para isso. E às vezes a gente não tem alguém para dar uma freada na gente. Às vezes a gente tem aquela pessoa para dar uma alertada dele. Bora mais com calma um pouquinho. Bora analisar mesmo aqui se está certo, se é dessa maneira. Bora ver aqui se daqui é o lugar que nós vamos acertar. Ou então eu falo assim, meu amigo, bora lá, Diego? Bora. E aí, se der certo, deu. Se não der, também não tem problema. O importante é que nós estamos juntos. Pessoal, isso é algo que eu não vivo com vocês não, tá, pessoal? Não estou na casa de vocês. Eu estou falando aqui, talvez você o Manuel está errado. Mas eu estou falando a atitude que vocês tiveram. Estava na mão de vocês. Estava nas suas mãos. Depois do Diego foi quem? A Karen, Jesus. Para quem está deitando na maca para tomar injeção, hein, Diego? Imagina aí. Bora lá, Karen. A Karen começou no 4. Mesma coisa de quem? Da Alana, né? Aí depois ela foi no 4. Segura minha mão, ela não é. Depois ela foi no 4 de novo. Ela jogou no 4 novamente. E a terceira vez jogou onde? No 4 de novo. E por último ela acertou. Karen, o que eu falei pra Alana é o que eu falo pra ti, as tuas palavras. Talvez tu tava se enxergando no que eu tava falando pra Alana. Foi mesmo. Tu tava se enxergando. Agora a pergunta é, Karen, por que que você tá travada, minha filha? Por que que você não sai do lugar? Por que que você tá errando? Não tá te dando resultado e você não sai? O que é que tá te prendendo ali? O que é que tá te plantando ali naquele lugar? Você tem que parar. Ninguém pode responder isso por você. Ninguém pode responder. Você tem que responder para você. Por que que eu tô errando e continuo errando e tô travado aqui, amarrado aqui? O que é que tá prendendo meus pés que não deixa eu sair daqui? É a mesma coisa da pessoa que tá morrendo afogada e ela nem tenta se bater para sair de dentro de água, pessoal. Então, você tem que pensar nisso, tá bom? Deixa eu adiantar mais um pouco. Quem foi a outra? Foi a Paola? Ou foi a Dona Francilene? Dona Francilene. Dona Francilene, eu coloquei algo interessante aqui da Dona Francilene, tá, pessoal? Teve outra pessoa que fez a mesma coisa dela. Antes dela jogar bolinha, adivinha o que a Dona Francilene fez? Teve duas pessoas que fez isso. Foi a Dona Francilene, eu vou falar logo das duas junto. E a Ariadne. As duas fizeram a mesma coisa. Sabe o que elas fizeram? Que nenhuma de vocês fez? Elas pensaram. Elas pensaram em te jogar a bolinha, elas analisaram. Elas ficaram lá, ó, pensando, analisando. Sim ou não? Só que lá na frente também eu vou falar um pouco sobre isso, tá, pessoal? Sobre pensar. Pensar é bom, mas às vezes nem tanto. Mas nesse caso foi bom. Vamos lá. E aí a Dona Francilene, meu Deus, pensou. Adivinha o que foi que ela fez, gente? Ela foi pro 7. Aí do 7, adivinha o que ela fez de novo? O 7 de novo. E depois? De novo no 7 de novo. Pensou para o quê? Para não sair do lugar. Lá na frente nós vamos falar sobre isso. Vou continuar para adiantar. A Ariadna, ela pensou, e adivinha o que ela fez? Não saiu do lugar. Foi pro 4 e ficou no 4. No 4. Quer dizer, ela continuou pensando e não saiu do lugar.
Depois, adivinha? A única, bateu o recorde de vocês, tá? Depois foi a Paola. Paola aqui. Adivinha o que a Paola fez, pessoal? Qual foi a primeira bola dela? Duvido se alguém adivinha qual foi a primeira bola da Paola. O 10. A Paola foi direto pro 10. Pessoal, sabe o que a Paola fez? Ela não olhou pro risco. Ela não olhou para as consequências. Ela não pensou que ela estava perdendo o dinheiro dela, desperdiçando a chance que ela tinha na mão. Ela só olhou para o que ela podia ganhar. Ela só olhou para os 100 reais. Meu Deus. Eu penso aqui no ponto. Mas querendo ou não, por que eu coloquei os 100 reais? Porque enche os olhos, pessoal. É assim que é um negócio, assim que é as empresas. É assim quando você vai adquirir um bem. É assim que muita gente cai num golpe. Sim ou não? Com os olhos, a pessoa olha um carro lá, carro tá top, é 15 mil reais, é um golpe. A pessoa não consegue chegar que é um golpe, porque ela se lança, ela quer aquilo, ela deseja aquilo, ela só tá olhando para aquilo. E ela pega tudo que ela tem, o recurso que ela tem, todas as chances que ela tem, ela desperdiça se lançando lá do penhasco, lá do 10. Paola subiu no penhasco e se lançou. Pera aí, deixa eu me lascar logo aqui do 10. Entendeu, pessoal? Mano, a porta tá aberta, posso ir embora? Acabou? Bora lá, pessoal. E aí a Paola? Cadê Paola, Jesus? Tá aqui. Do 10 ela foi pro 7. Do 7 ela foi pro 4 e acertou no 4. Bora o outro. Franceli, Dona Franceli, né? Foi a última. Dona Franceli chegou, foi pro Porto Seguro, pessoal. Dona Franceli é segura. Ela foi pro 5, meio termo. Quer dizer, Dona Franceli, a senhora foi pro lugar onde a senhora se sentia confortável. Tá errado? Não, não tá errado. Sabe onde é que tá o erro? Porque a senhora foi pro lugar que a senhora estava confortável e depois a senhora retrocedeu. A senhora foi pro 4, e aí a senhora errou no 4, a senhora não teve coragem de ir pro 3 e nem voltar pro 6 nem pro 5. A senhora continuou no 4, jogou e errou de novo. Ou seja, essa segurança demais, ela também faz mal. A senhora começou de um lugar confortável, do lugar seguro, e ali lhe faz mal. E a senhora não saiu do lugar. Em vez da senhora avançar, a senhora teve que retroceder. Por quê? Porque a senhora não pensou, a senhora não analisou. A senhora simplesmente olhou e disse, aqui é o meio caminho, né? Vai dar certo. E não deu. E assim é o erro de muitos. Emanuel, pessoal, acabou aqui o pessoal, mas deixa eu explicar para vocês uma coisa. Qual é a maneira correta de fazer isso na minha vida? Pegando aquilo ali, eu acho que todo mundo está se perguntando isso. Então o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer para dar certo? Porque ali deu errado. Vamos pegar a tabela, pessoal. Quando a gente não tem uma prática em algo, quando a gente desconhece algo, primeira coisa, você tem que pensar se você vai entrar naquilo. É como um novo ramo. Quantas pessoas começam um empreendimento e ela falha no primeiro mês, no segundo mês? Porque ela não domina nada daquilo e ela vai lá pro 10, onde a Paola pega todo o recurso dela e joga todinho naquele empreendimento. E quantas pessoas já teve prejuízo com isso? Ah, eu não conheço esse ramo, eu não conheço esse segmento. Por que eu vou me lançar com tudo que eu tenho? A gente usa uma frase que a gente nunca coloca todos os ovos na mesma o quê? Na mesma cesta. Já ouviram isso, pessoal? Não bota, porque se você derrubar, você perde todos os ovos. Então, se eu não tenho prática, eu não conheço, eu desconheço, por mais que meus olhos estejam brilhando para a recompensa, eu tenho que estar com os pés no chão. Então, o que é que eu faço? Primeiro, eu vou pegar a prática. Quem está correndo aqui, pessoal? Tem mais gente correndo aí na academia? Ivani, Diego, quem mais? Ninguém, pessoal. Só Ivani e Diego que está aí com a saúde em dias. Mas estão lá fazendo o treinamento, né? E Diego, quando começou a correr, tu começou correndo 10 km no primeiro dia. E tu, Ivani? Talvez a Ivani mirou nos 5, mas ela não sabia se ela ia alcançar os 5. Mas ela disse, eu vou tentar os 5. Pessoal, antes de você fazer algo que você desconhece, primeiro você tem que praticar. Você tem que praticar. Qual é o certo ali? Depois eu vou mostrar para você. Eu vou até onde meu braço alcança. O primeiro passo é esse. Eu vou pegar a bola, eu vou me garantir logo, pessoal. Boto lá a bola, acertei. Meu braço alcançou. Alcançou? Eu posso avançar. Eu avanço uma casa, avanço duas e vou acertar. Acertei? Beleza. Não acertei? Eu só tenho uma ficha, mas eu já estou seguro, porque eu acertei lá. Agora eu vou pro 10 da Paola. É tudo ou nada. Aqui tem que dar certo. E aí eu vou lançar o que eu tenho, porque não pode dar mais errado. Errado já deu, mas eu tenho meu porto seguro lá, que eu já acertei a primeira, onde meu braço alcançava. Pessoal, isso é muito importante na venda, isso é muito importante nas promessas que você faz, no seu empreendimento, no que você está pensando em fazer, aonde você está pensando em colocar seu dinheiro, aonde você está pensando em investir.
Com quem investir, nós vamos falar isso mais para frente. E eu vou adiantar um pouquinho, pessoal, porque eu falei individual aqui. Mas pensa nisso, tá? Pensa nisso e não fica chateado comigo, tá, pessoal? Se eu vir alguma coisa aí que... Mas vocês que fizeram, não foi eu, tá bom? Então, depois no final nós vamos lá pra gente ver na prática. Então, falamos de pessoas e a primeira pessoa que você agora já começou assim, né? Eita, agora eu tenho que ouvir mesmo, porque aqui o sermão foi grande, então agora eu vou ter que ouvir. Pessoal, e falando agora dos pilares profissionais do sucesso, nós falamos primeiro de quê? Empreendedorismo, estratégia e visão comercial. E se eu perguntar para você, o que é empreendedorismo? Quem é que pode me falar aí? Todo mundo aqui é empreendedor, pessoal, e vendedor. Alguém me diz aí um termo aí do empreendedorismo. O que é o empreendedorismo para você? Bora lá, quanto mais demorar, mais nós demora. Bora. Bora lá, pessoal. Dona Franceli, gosta de falar? Paola? Trabalha com o quê? Você, Ariane? Tem uma loja. Dona Franceli? Tem um frigorífico, né? A senhora? Cama, mesa e banho. Aqui é a equipe da Cacau Show, a cara é design e a Paola, empreendedora aí de 1000 ramos. Paola rocha em tudo aí. Paola, o que tu quiser com ela tem. E ninguém aqui sabe me falar o que é empreendedorismo, pessoal. Bora, fala. Pode. O empreendedorismo é simplesmente a arte de você ver o potencial de venda. Tem algo, tem gente que pega, como se fosse esse molde vir aí. É um preço molde por tanto. Como se for por 10 reais. Eu vou vender ele por 20. Pronto. Bora lá. Primeira coisa, o empreendedorismo ele não tem um termo exato do que ele é. Não tem. Mas o empreendedorismo, no termo mais aceitável possível, ele é o quê? Ele é a arte de você criar ou transformar aquilo que já existe. E fazer isso se tornar uma renda para você. E quando você... Por que eu estou falando de empreendedorismo? Porque você só vai conseguir vender se você entender esse pilar aqui primeiro. Eu não sei se alguém aqui ontem foi o leilão do Neymar, né? Ontem, do Neymar. Alguém viu? Virei na rede social, ninguém viu. Tá aí, venderam um story, só para você ter uma ideia, um story do Neymar, o cara pagou 550 mil para aparecer um story, para aparecer num story dele. Mas o interessante não foi o leilão, o interessante foi o quê? Que no final foram entrevistar o filho dele, mais velho, o Lourinho. E aí a entrevistadora, a repórter perguntou para ele assim, vem cá, você vai querer ser jogador de futebol? E ele super educado, né? Para ele não dar uma má resposta para a moça, ele falou assim, eu jogo no time aí, mas só por esporte mesmo e tal, ou seja, ele não demonstrou interesse nenhum. Como é que ele tem o pai, que é o jogador de futebol, e ele não quer ser jogador de futebol? Se tu perguntar para qualquer criança aí, a maioria vai dizer que quer ser jogador. E ele, que tem lá toda a oportunidade, ele pensou e respondeu. E aí ela perguntou assim, vem cá, então o que é que você quer ser quando você crescer? O que é que você acha que ele respondeu aí? Quem não assistiu a reportagem? Filho do Neymar. O que é que você quer ser? Na cabeça a gente vai pensar, né? Um médico, o quê? Um advogado, enfim, essas profissões que aparentemente são melhores. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, olha, eu quero ser empresário, igual meu avô. Pessoal, mano, mas é o filho do Neymar. É o filho do Neymar. O que eu quero falar para você, pessoal? Se ele não tiver essa mentalidade empreendedora, sabe o que ele ia falar? Eu não preciso ser nada. Ele precisa ser alguma coisa? O pai dele tem tudo, tem dinheiro para tocar fogo no mundo. Mas ele falou que queria ser empreendedor. Sabe por quê, pessoal? Porque empreender, você passa sono, você passa dificuldade. Tem dia que tu tá com o bolso cheio, tem dia que tu tá com o bolso vazio, tem dia que tudo dá certo, tem dia que tudo dá errado, tem dia que o mundo pega fogo, tem dia que tudo corre contra você. Mas quem tem o empreendedorismo no sangue não consegue fazer outra coisa. Não consegue. Você pode ter lá tua empresa, você pode ter o que for, mas você não se aquieta. Você está procurando uma maneira de fazer alguma coisa. Você já foi trabalhar em um lugar, você já foi trabalhar em outro, você já foi... Mas não. Mas o empreender, pessoal, é algo que a gente faz por paixão. Então ele, o filho do Neymar, o que ele quer ser? Empreendedor, empresário. Por quê, pessoal? Vamos lá? Porque também é a única coisa que com toda a dificuldade do mundo ainda dá dinheiro. Ainda dá dinheiro, não tem jeito, pessoal. Com toda dificuldade, a maneira mais rápida de fazer dinheiro é você empreendendo, é você vendendo. E o empreendedorismo, como eu falei,
ele está ligado a tudo. Se você, no caso aqui das meninas da Cacau Show, você está lá dentro da loja da Cacau, o que você está fazendo? Você está empreendendo. Você tem que transformar a sua maneira que você vende, você tem que transformar a maneira que você atende, você tem que transformar a maneira que você aborda o seu cliente, você tem que transformar a tua meta, você tem que transformar o que não está dando certo, porque o que eu falei lá no início, o dia, Alana, que a venda não é boa, como é que fica? Tu não é dona da loja, não. Mas como é que tu fica quando a venda não dá boa? Fala para nós aí. Fica ruim, não fica? Não é ruim? O dia todinho ali, a venda foi pingada, isso. Mas aí é onde entra o quê? A tua disposição. É onde você vai ter que o quê? Criar. E empreender é isso, é criar, é transformar o que você tem nas mãos. Transformar a sua maneira de vender, transformar a sua maneira de atender, transformar aquilo que você faz. Isso serve para todos, pessoal. Para todos. Estou falando com elas aqui porque elas trabalham com um público específico. O empreendedor não tem público específico. E aí você entra para vendas, técnica e fechamento de clientes. E após isso, você vai para o crescimento, evolução contínua e técnica. Ou seja, volta lá para a nossa bolinha. Qual o nome que tem ali, o primeiro, no crescimento? Boa noite, pessoal. Meu Deus do céu. Para você crescer, você tem que fazer o quê, pessoal? Você tem que evoluir. Você não pode parar. Você não pode começar, que nem minha avó dizia, botar a carroça na frente do boi. Você tem que ir evoluindo. E aí você chega aqui nesse ponto de liderança. E aí liderança, gestão, influência de pessoas. Liderança, pessoal, não quer dizer que você precisa ser o proprietário de um empreendimento, dono de uma loja. Liderar, você vai liderar uma equipe de vendas, você vai liderar a meta do mês, você vai liderar a gestão da empresa. Liderança, mas você só vai conseguir fazer isso aqui se você abordar todos esses pilares aqui. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer falar nada? Me dê menos boa noite aí, já que todo mundo está calado. E aí, pessoal? Bora lá. E quem é você, né? Como a gente já falou. Seu autoconhecimento. Quem é você quando ninguém está olhando? A integridade começa nos momentos do quê? Privacidade. Pessoal, isso é muito importante. Olha para mim aqui um minuto, por gentileza. Se você não for fiel a você mesmo, se você não for íntegro a você mesmo, se você não for verdadeiro com você mesmo, jamais você vai conseguir fazer isso no seu trabalho, na sua empresa. Você não vai conseguir. E é por isso que a gente vê tanta corrupção dentro das empresas. Funcionários que roubam o patrão. É uma palavra dura? É, mas é verdade. Pessoas que desviam mercadoria. Eu conheci uma pessoa, pessoal, acredite se quiser. Ele foi demitido do trabalho, trabalhar no supermercado, por causa de um pacote de biscoito daquele Nikito. Foi pego lá com um pacote Nikito, não foi comendo não, porque eu acho que se tivesse comendo o patrão não tinha falado nada. Foi escondendo e saindo do trabalho com um pacote de bolacha Nikito. Acredite se quiser, tem gente que faz isso. Pessoal, isso, sabe o que vai fazer? Vai atrasar a sua vida. Ninguém pode estar vendo, ninguém. Mas vai acontecer algo com você, que vai chegar um momento que você dizer assim, estou passando por isso aqui, por aquilo que eu fiz lá que ninguém viu. Pessoal, caráter, quem quer crescer tem que ter caráter. Quem quer crescer tem que ser verdadeiro. A pessoa que ela tem caráter, a pessoa que ela é verdadeira, ela perde com a verdade, mas ela não ganha com a mentira. É isso que tem que estar dentro da gente. Você pode perder falando a verdade, mas você não vai ganhar com a mentira. E aí, como você trata as pessoas ao seu redor? O respeito determina seu valor real. Pessoal, tratar as pessoas, o tratamento, isso aqui não tem a ver que o teu dia está ruim, que você está doente, que você brigou em casa com seu familiar. Você tem que entender uma coisa, que isso aqui é transformação, é o que está dentro de você. Pode cair o mundo, pode cair o céu em cima da minha cabeça. Eu tenho que aprender a tratar as pessoas bem. Porque, afinal de contas, alguém tem culpa do meu problema? Alguém tem culpa do que deu errado para você? Não tem. E aí, às vezes, ontem eu falava com um garçom aqui do lado, eu falei para ele, cara, às vezes você trata uma pessoa mal porque você veio de casa mal. Você veio de casa mal. E o que está dentro é o que você vai dar. Você só vai dar o que está dentro de você. Ninguém tem culpa disso. Ninguém tem. Você inspira confiança no seu mercado, a reputação é o seu maior ativo. Vamos lá de novo, pessoal. Vou falar aqui novamente das vendedoras. Nós só temos 2 vendedoras aqui hoje, entre aspas, porque todo mundo aqui é vendedor, mas vendedor de loja. Sabe o que é inspirar confiança?
Quando você vai numa loja comprar uma roupa, comprar um eletrodoméstico, seja lá o que for, sabe o que é que você faz a primeira coisa? Você vai naquele vendedor que você confia. Você entra na loja, tem 10 vendedores te abordando, né ou não é? Sim ou não? Eu gosto de quando eu compro ali na Mateus, tem um vendedor que me atende. Quando chega é um bocado. Mas eu já tinha falado com ele no WhatsApp. Ei, fulano, eu tô indo bem aí, tem esse negócio, tô indo aí. Porque a gente confia. O cara me falou que a garantia do produto ia ser naquele período, foi naquele período. Ele falou que ia ser tanto, ele disse que a mercadoria ia chegar tal dia, a mercadoria chegou. Então não adianta você não passar confiança. Pessoal, confiança é algo tão importante que você conhece nos olhos da pessoa quando ela está mentindo, quando ela está querendo te enrolar. Sim ou não? Quando a mulherada, a maioria, só tem eu e o Diego de homem aqui, quando você vai na loja, Diego, e aí ela veste aquela roupa que ela viu no manequim. Aí ela olha assim para a vendedora, e aí, minha irmã, como é que ficou essa roupa? Minha irmã ficou linda, ficou boa demais. E o marido olha... Meu Deus do céu, ficou show de bola, é tua cara. Aí você mesmo olha no espelho e diz assim, rapaz, não tá bem do jeito que eu imaginava, não. Não tá bem assim, não. E o que acontece com isso? Na hora você perde a confiança naquela vendedora. Você tinha até vontade de comprar o produto, você perde a vontade na hora. Porque você sabe que a pessoa está mentindo para você. Então você perde vendas por conta da falta de confiança. Você entrega aquilo que promete, compromisso gera autoridade e recompra. Toda transformação real começa pelo autoconhecimento. Pessoal, você tem que cumprir com o que você promete para o seu cliente. E Alana, quem mais trabalha? Todo mundo trabalha comigo, você trabalha com roupa. Se tu disser que para tua cliente, que ela foi lá, para tua cliente, Maria, que foi lá, que se ela comprar R$1.000, ela vai ganhar R$100 de desconto, ela vai ganhar um determinado produto, mas o teu patrão ou você não tem aquele produto e não confirmou, minha filha, dê seu jeito. Tire do seu bolsinho, dê um jeito, você tem que honrar aquilo que você prometeu para o seu cliente. A coisa mais frustrante para um cliente é ele ser enganado. Você vê que as pessoas elas estão pensando o tempo todo em quê? Em ganhar. Nós fomos ali ainda agora, vocês foram ali pensando em quê? Em perder. Hã? Todo mundo foi pensando em ganhar, pessoal. E quando você... Eita, não tô nem aí pro preço, a pessoa só olha porque ela tá ganhando. Isso é até uma estratégia de venda, né? A gente coloca lá aquela ilusão que a pessoa tá ganhando algo, quando na verdade nós estamos botando junto lá, agregada ali para que a pessoa ela se sinta atraída, né? Eu vi essa semana, o patrão do cara disse que ele vendia 4 chuteiras que ele ganhava R$200. Você viu esse vídeo? Não, e não. Aí o cara... Pois tá bom, eu já vendei 4 par de chuteira que eu ganhava R$200. Aí ele chegou lá com... Tá olhando a chuteira aqui, chegou e pegou. Você comprando 4 chuteiras, você vai levar 4 de brinde. Aí o cara, como é? Você comprando as 4, você vai levar 4 de brinde. Depois bota aí nas 4 que eu vou levar. Ele pagou lá, acho que foi R$2.000 nas 4. Aí ele botou as 4 que estavam lá em cima, né? Pegou as 4 e colocou lá. Aí o cara foi lá dentro do estoque, pegou as outras 4 que eram o par, né? O par da outra. Aí entregou. Disse, não, mas as outras 4 que eu ganhei, isso não tá aqui, ó. A que você comprou foi essa, que é o par esquerdo que tava lá. E a que você ganhou foi essa. O par direito. Ah, rapaz, aí o cara ficou puto. Pessoal, isso acontece demais, porque... Assim, fez a venda e a venda ganhou. Você vê que é a ilusão, né? Você iludiu o seu cliente. Porque a pessoa, ela só está pensando, é o erro da maioria dos vendedores. É o que? É pensar em vender. Ah, mano, eu não tenho que pensar em vender. Não, você tem que pensar em fidelizar o seu cliente. Você tem que pensar que ele tem que voltar no outro mês, que no outro mês você tem que bater tua meta de novo. Você tem que bater sua meta de novo. É isso que muita gente não entende. Eita, eu vou vender aqui hoje aqui e depois... Já aconteceu com loja com vocês, com certeza. Ei, tu vai entregar que dia essa máquina de lavar? Meu amigo, nós entregamos hoje de tarde a máquina de lavar. Hã? Porque o cara quer vender, quer bater a meta aí, passa um dia, passa 2, passa 15 e nada da máquina chegar. Porque ele só está pensando em vender, ele não está pensando que você vai voltar. Eu duvido se você voltar, se você compra na mão dele de novo. Não compra. Talvez nem na loja mais, você vai comprar em outra loja. Bora lá. Pessoas transformam negócios. Primeiro, pessoas antes de negócio. Domine as relações humanas. Quem aprende a lidar com pessoas consegue dominar qualquer venda, qualquer empresa e qualquer tipo de negócio. As pessoas compram pessoas antes mesmo de comprar produto. Que já aconteceu isso aqui com você, pessoal? Conseguiu entender? Que você chega assim, meu sangue bateu com da Paola aqui, hein?
Vou comprar com a Paola, vou na loja da Paola. Sim ou não? E aquela pessoa que tu chega num lugar assim que o vendedor tá ali te adulando, tu diz, esse aqui, fica de canto aí, você tem que se sair, dá até uma volta para não ser atendido por aquela pessoa. Pessoal, tudo é o que você transparece para a pessoa. Tudo é a relação que você cria, é a maneira que você vai criar com aquela pessoa, com o seu cliente. Então você tem que entender que a venda ela começa desde o olhar, desde a abordagem do cliente, desde a maneira que você se apresenta com o cliente, desde a maneira que você deseja levar para o cliente a satisfação. Nós vamos falar disso um pouco mais na frente. Bora lá. Princípio, venda sempre a verdade. Nós já até falamos um pouco disso. A verdade constrói. A verdade talvez não faça você vender hoje para qualquer pessoa, mas com certeza fará seu cliente voltar o quê? Amanhã. Talvez, lembra lá que nós falamos da roupa? Minha filha, amiga, com toda sinceridade, essa roupa não combinou com você, não. Essa roupa aí não deu com você. Ah, mas eu queria e tal. Não combinou com você. E aí você não vendeu naquele dia, mas você ganhou a confiança daquele cliente e ele vai voltar depois sem sombra de dúvida. Crie a recompra, que é o que a gente estava falando. Pessoal, a gente tem que vender e vender de novo e vender de novo. O teu cliente ele tem que comprar e recomprar na sua mão. Ele não pode comprar na sua mão e recomprar na mão de outra pessoa. Alguém já passou por isso aqui? Boa noite, pessoal. Alguém já passou por isso? Que você disse assim, meu Deus, por que a fulana fazia sobrancelha comigo e não fez mais, cara? Aí depois volta, né? Por que a pessoa... Ela não comprou comigo, eu tenho o mesmo produto que ela. Por que ela foi comprar da fulana e não comprou comigo? Pessoal, alguma coisa tem. Quem vende a verdade, cria relações sólidas e confiança. E quem cria confiança, conquista a verdadeira recompra. Pessoal, a coisa mais gostosa e prazerosa do mundo que tem é quando o cliente volta para comprar com você de novo, é ou não é? E quando é aquele cliente bom? Eita, que você tá ali no dia, não vendendo nada, chega aquele cliente, você vê ele de longe, dá vontade de estender um tapete vermelho para ele, sim ou não? Meu amigo, solta o tapete vermelho para ela, lá vem o fulano. A compra dela é boa, sim ou não, pessoal? Eu tenho um cliente aqui que ele só compra meia-noite, depois que eu fecho a loja. Já comprou até 2 horas da manhã. Eu já desci, já levantei da minha cama, 2 horas da manhã para atender ele. Mano, que loucura é essa, pessoal? É um cliente bom. É um cliente bom. Quem é empreendedor, quem é vendedor, não tem hora, não tem dia, não tem segunda, não tem terça, não tem que a loja está fechando. Meu amigo, levanta o portão de novo, deixa essa bênção de Jesus entrar aqui e vamos atender com o mesmo amor, mesma paciência, mesmo carinho, mesma dedicação. Vamos dar o melhor para ele, porque eu quero que ele volte de novo. E ele comprou o mês passado, ele comprou 10 mil. Esse mês eu vou fazer de tudo para ele comprar 20. E vai abençoar. Então a gente não pode pensar na venda, você tem que pensar na recompra. O cliente tem que recomprar o seu produto. Principalmente o cliente bom. Esse ponto é importante. Valor versus preço. Principalmente para quem trabalha de forma artesanal, para quem trabalha com produto. Enfim, em todas as etapas. Quem explica demais o preço é por quê, pessoal? Ainda não entendeu o valor. É o que mais a gente vê hoje, é as pessoas tentando explicar o preço de um produto para o outro. Convencer o cliente pelo preço. Não, minha irmã, mas porque está caro isso, porque está caro aquilo, a energia subiu, o gás subiu, o produto subiu. Sim ou não? Talvez no caso da Cacau, que é geral, aconteça menos, mas ainda acontece. Minha irmã, mas por que está esse preço? Não acontece? Por que está esse preço subiu desse tanto? E a gente fica tentando explicar para o cliente por que subiu. Não, o imposto subiu, porque a carrada fez isso, porque fez isso, fez aquilo. Pessoal, porque ainda não entendeu o valor. Se a pessoa não comprar aqui, ela vai comprar lá em Presidente Dutra, lá em Santo Inês. Esse não é meu cliente. Não é. Ele está tomando teu tempo e está jogando. Ele está buscando, ele está fazendo o que você não fez. Ele está tentando ganhar e você não está tentando ganhar. Você está tentando agradar ele. Você está querendo dar para ele o seu produto de uma forma que ele quer. Justamente por quê? Porque você não entendeu o valor. Preço é apenas o quê? Número. Valor é percepção e transformação. Quanto maior o valor percebido, menor será a discussão sobre o preço. Pessoal, quanto mais você valorizar o seu serviço. Cara, quando eu falo de venda, o que você vende? Você vende o teu serviço. Você vende a tua mão de obra, você vende a tua recepção,
tu vende a tua depilação, tu vende a tua sobrancelha. Tudo é venda. Tudo parte do princípio de venda. Se não tem venda, não existe comércio, não existe empreendedor, não existe nada. Venda é o nosso principal pilar. Então, você tem que levar para a pessoa o quê? A percepção que o teu produto é o produto para ela, sem questionar o preço, sem questionar o valor. Vocês vão assistir um vídeo agora, rapidinho, acho que dá 1 minuto, mas você vai entender qual é a diferença do valor para o preço, e depois nós vamos falar um pouco mais sobre o vídeo, tá? Bora lá, rapidinho. Vai travar agora, meu filho. Espera aí que eu vou voltar. Só 1 minuto, deixa eu voltar aqui para destravar. Espera aí, pessoal, você tem que assistir esse vídeo aqui com calma. Cansou de trabalhar, foi? Bora, meu filho. Foi, mesma coisa. Do mesmo jeito, não foi, Diego? Bora lá, pessoal. Vai dar certo. Esse aqui eu quero que vocês se atentem para ele, porque é muito importante. Uma coisa é eu estar falando, outra coisa é você estar pensando, outra coisa é você ver o que a gente está passando. Deixa ele processar aqui. Uhum. Vocês vão assistir do tablet, será possível? Espera aí, pessoal. É porque o abençoado aqui quis travar mesmo agora. Só 1 minuto, pessoal. Pessoal, tem um café ali, tá? Sem açúcar e tem açúcar. Se quiser tomar, fica à vontade. Enquanto eu coloco aqui, por gentileza. Deu para entender, pessoal? Sim. Tem como questionar? Não. Eu vou voltar de novo, porque eu quero que vocês se atentem desde o início, rapidinho. Esse travamento do início aqui deu... Pera aí, deixa eu botar ele solto aqui, ver se ele vai. Bora ver se ele vai aqui. Percepção de valor. Agora
que a gente percebe aí, pessoal, nesse vídeo? Falando aqui do nosso assunto, da percepção e transformação de valor. Eita, Jesus, ninguém assistiu o vídeo. É o mesmo suco. Pode falar, dona Francisca. Tipo assim, o mesmo suco. O que me chamou a atenção no primeiro foi ele estava comprando todo sujo. Era, tipo assim, ele estava vendendo, mas ele não estava nem aí. Ele queria vender. Ele só vendeu ali, porque ele estava desorganizado, o pano estava sujo, numa garrafa de PET, então ele só vendeu. E aí, foi, pessoal? Tipo assim, o valor foi mínimo, R$5. Quem mais, pessoal? Bora falar aí, pessoal, bora lá. Mostrou a diferença do quanto a apresentação em si faz toda a diferença, né? Pronto. E aí, Alan, tu que é vendedora, o que tu percebeu aí? Percebi que o que usou menos suco é o que vendeu mais caro. O que vendeu mais caro, né, Diego? Interessante essa percepção também. E aí, pessoal, você vê que é algo muito interessante. O produto é o mesmo, mas a maneira que você apresenta ele, que você... Lembra lá no começo, empreendedorismo é a arte de criar ou transformar o que já existe, que você transforma o seu produto, ele faz completamente a diferença. Se eu pegasse o suco de R$5 e eu cobrasse 30, você ia questionar? É o de R$5? Ia questionar, eu não é? Sim ou não? Você já sentou no restaurante daquele jeito, o garçom com a mão aqui, o mesmo pano que ele limpa a cara é o pano que ele limpa a mesa. Sim ou não? Hã? E ali é o copozinho ali. E aí dá uma melhoradazinha. Chegou ali já num copozinho mais arrumado, postura. Você viu R$15. É o meio termo, né? O pessoal olha assim. Tá um pouquinho assim, mas compensa, né? Sim ou não? Já comprou assim? Vou tomar. E o de 30, pessoal, que nem o Diego falou, a quantidade do produto era menor. Mas quando você chega num restaurante, diz aí um restaurante aí que você frequenta aí. Diz aí, Diego, um bom aí. A apresentação foi melhor, né? A apresentação melhor. Quer dizer, quando você leva um produto apenas com o interesse de vender o produto, o cliente ele vai te pagar só por aquele produto. Ele vai te julgar pelo preço que você está cobrando do produto, não pelo conjunto da obra. E esse conjunto da obra a gente vai falar aqui, ó, que é a qualidade, o padrão e excelência, sem concessões. O que é concessões? É discussões, sem debate, sem você perder tempo debatendo, querendo explicar isso para o cliente. O atendimento, foco na experiência do cliente. Quer dizer, qual a experiência que o cliente tem com um panozinho no ombro? Nenhuma. E o cara chegar lá com um terno arrumado, uma taça. Você já bebeu uma taça, pessoal? Qual é a sensação? Você bebe água na taça? Bebe suco Tang? Sim ou não? A taça, ela já traz o quê? Meu amigo, você vira aqui, hein, um vinhozinho, você olha. Sim ou não? Suco de uva, não tem questionamento. Quem vai questionar uma taça, pessoal? Você sentado num restaurante, se vier água, a excelência. Se vier uma água dentro daquela taça ali, a água for R$10, tu vai pagar os R$10 e não vai reclamar. Não tem concessão, não tem discussão. É uma experiência que você está levando para o cliente. É a experiência que você está levando para as pessoas que estão ali. E isso vai se multiplicar. É natural que vai se multiplicar. O conhecimento é o domínio técnico total do seu nicho. Não é só você conhecer, é você dominar a questão técnica. O suco é o mesmo suco, mas a técnica que é usada ela é diferente. A técnica, você sabe que antes de você comer, antes de você comprar, por isso que a roupa fica na vitrine, porque você tem que olhar ela na vitrine primeiro. Você tem que ver o prato pronto primeiro, para você sentir o desejo, para você querer aquilo para você. Após venda, acompanhamento e fidelização. Dona Francilene, isso aqui bate muito com o seu projeto, com a sua empresa, senhora que trabalha com produtos de casa. O que é essa pós-venda? Ei, e aí, Vani, como é que tá a coxa de cama? Gostou? Tá macia? O pano é da maneira que eu falei? Tu já lavou? Tu viu que depois que lavou ela não encolheu? Ela ficou 100%? A pós-venda é aquilo, eu vou falar mais para frente um pouco, mas a pós-venda é você fazer acompanhamento do cliente. Você não deixa o cliente esquecer. Ele não vai lembrar daquilo só quando ele... Ele vai lembrar daquele produto só quando ele comprar o produto, quando ele precisar comprar. A senhora vai estar lembrando ela, porque a senhora vai estar perguntando. O caso da Cacau, o caso dos outros produtos que a gente trabalha, da cara, minha amiga, tu foi lá para esse casamento e vi tua foto, tua sobrancelha tava linda. Hein, cara? Sim ou não? Você vai relembrar, você vai fazer, você vai inflar o seu cliente. A verdade é essa. Quem que não gosta, pessoal, de ser inflado? Vamos lá, seja sincero.
Quem não gosta de você dizer assim, nossa, estava maravilhoso, você estava perfeito, é isso. Você vai inflar o seu cliente o máximo, deixa ele se inflar, meu amigo.